o Gumball destruiu a sua maior cópia. Muito antes de um filme adiado, da demora da dublagem, do Rob como dono da van misteriosa ou até de um especial feito com IA generativa, Gumball precisou enfrentar um dos seus maiores inimigos direto do outro lado do mundo. E embora você provavelmente já conheça eles de um certo episódio, pouca gente sabe que essa cópia descarada surgiu muito mais cedo e conseguiu sobreviver por anos sem que praticamente ninguém no ocidente soubesse da sua existência. E quando a verdade finalmente veio à tona, Gumball transformou Miracle Star e o Titi em uma das maiores humilhações da história das animações. E sim, bem mais humilhante do que a nota 1.4 de 10 no IMDb. Só que para entender toda essa história, a gente primeiro precisa voltar para 2010. Porque o que pouca gente sabe é que a versão original do Titi, o Kiki, nasceu tecnicamente antes do Gumball. Ou pelo menos antes da estreia da série. Na época, a empresa chinesa Sanyo Foods criou o personagem apenas como um mascote para sua linha de leite de cabra, a Miracle Star. E esse cabrinha aparecia em comerciais bem genéricos, estampava as embalagens dos produtos, campanhas publicitárias e praticamente servia como um garoto propaganda que ficou bastante popular entre todas as crianças. E enxergando uma mina de ouro no personagem, a empresa então decidiu produzir sua própria animação para o seu mascote e sem qualquer orçamento ou criatividade encontrou sua maior inspiração num fenômeno global que a gente conhece bem. Isso porque, naquele momento, do outro lado do mundo, o Cartoon Network havia lançado uma pequena série chamada O Incrível Mundo de Gumball, que em poucos anos se tornou um fenômeno global e se consolidou como um dos maiores sucessos da TV durante os anos 2010. E considerando que o dia a dia de um gato e sua família vivendo situações em casa e na escola parecia bem menos complexo de copiar do que, sei lá, uma terra fantástica com princesas e demônios, de repente o Kiki ganhou um pai e uma mãe bem familiares, um companheiro inseparável que é um animal completamente diferente, um colega que é um robô, outra que é uma nuvem e uma série de outras coincidências que você provavelmente já viu em outro lugar 1000 vezes melhor. A verdade é que essa história tinha tudo para ser apenas mais uma esquecida no meio de tantas outras genéricas da mesma época. Porque se você não lembra, apenas um show, por exemplo, ganhou várias tentativas frustradas de repetir a mesma fórmula e depois do sucesso da Marvel, praticamente todo o estúdio do planeta quis criar o seu próprio universo compartilhado. Só que o que se destacava aqui é que existia uma diferença enorme entre se inspirar em uma tendência ou formato ou simplesmente plagiar completamente um desenho animado. Porque por mais que essas obras tentassem seguir uma fórmula parecida, quase todas ainda procuravam criar seus próprios personagens, seu próprio universo e suas próprias histórias. E Miracle Star, por outro lado, nem sequer chegou a tentar isso. A série, que acabou tendo só 12 episódios de cerca de 11 minutos cada, simplesmente pegou Gumball como norte e fez uma reprodução exata de cenas inteiras, quadro por quadro, sem mudar nada. Ou pelo menos quase nada, porque a Anaís aqui não existe, muito provavelmente por conta da política chinesa para controle de natalidade que ainda estava em vigor quando essa bomba foi produzida. E para entender melhor o nível da situação, em algumas cenas dá literalmente para colocar o áudio original de Gumball por cima da animação de Miracle Star e a dublagem vai encaixar quase perfeitamente. O seu dinheiro, o dinheiro que eu ganho trabalhando para alimentar meus filhos, os filhos que você quis ter. E o mais revoltante disso tudo não é só a qualidade ruim, mas sim que a cada nova cena da série você percebe mais e mais que tudo não passa de um comercial xixelento de leite de cabra. Mas com tantas provas assim, indo mais a fundo na lore, é claro que o Cartoon e a Warner tomaram providências judiciais imediatas para lidar com isso, né? Na verdade não foi bem assim, porque apesar de Miracle Star ter saído oficialmente do ar somente em 2017, não existe nenhum registro público de um processo movido pelo Cartoon Network contra a empresa responsável pela animação. E a realidade disso tudo é até meio ridícula, porque pelo que se sabe a partir de relatos da época, artigos e discussões que ainda estão disponíveis para pesquisa, praticamente isso aconteceu porque ninguém fora da China sabia que esse desenho existia. Miracle Star ficou restrito ao mercado chinês por bastante tempo, até que no fim de 2015, quase 2 anos depois da estreia da série, um usuário do 4chan publicou uma thread de comparação entre os dois desenhos e foi aí que a internet ocidental descobriu que do outro lado do mundo existia uma animação Ctrl-C, Ctrl-V de Gumball. E
mesmo que o Cartoon tivesse decidido levar essa história para os tribunais, a situação provavelmente não seria tão simples. Isso porque casos envolvendo direitos autorais entre empresas de países diferentes costumam depender das leis locais, da jurisdição onde foram produzidos e da forma como cada país aplica suas regras de propriedade intelectual. Ou seja, não era simplesmente abrir um processo nos Estados Unidos e esperar que tudo fosse resolvido automaticamente do outro lado do mundo. Então, pelo menos publicamente, o que sobrou para o Bambu Clay e o time de Gumball foi planejar uma outra forma de tirar satisfação com o caso. E foi assim que surgiu Os Imitadores, o famoso episódio da 5ª temporada de Gumball. A história começa com os Watterson fazendo compras quando o Gumball e o Darwin passam pelo corredor de comidas exóticas e dão de cara com o Tite e o Ribbit, dois personagens que por algum motivo são estranhamente familiares. Na volta para casa, os irmãos ficam discutindo aquela coincidência até perceberem, depois de uma pesquisa rápida, que não eram só eles, porque existe uma versão da Doppelganger de praticamente toda a família Watterson, com exceção da Anaís. O mais doido ainda é que a equipe da série precisou consultar advogados enquanto desenvolveu a família do Tite, justamente para garantir que a paródia fosse reconhecível, mas ainda diferente o suficiente para evitar qualquer problema jurídico com os designs lá da China. Óbvio que aquela situação tira eles do sério, principalmente quando descobrem que seus imitadores têm uma própria série de TV e ainda estão lucrando contando histórias praticamente idênticas às deles. Sem muita alternativa e com as cópias ficando cada vez mais descaradas, as duas famílias acabam se encontrando. Depois de uma briga no quintal de casa, a Anaís resolve tentar um caminho diferente, sugerindo que talvez eles só estejam passando por uma crise de identidade e precisem descobrir quem realmente são, com direito à música emocionante e tudo. Só que eles meio que copiam isso também, e percebendo que seus imitadores reproduzem absolutamente tudo que eles fazem, a Anaís tem outro plano ainda melhor: colocar a família em situações cada vez mais perigosas, na esperança de que os imitadores acabem se autodestruindo. Mas quando um dos planos quase passa dos limites, é a Anaís quem salva o dia, usando a vantagem dela não existir numa versão de Miracle Star. E sim, eles literalmente explodem. E olhando por fora, hoje em dia, os imitadores parecem uma resposta muito mais inteligente do que se tivessem simplesmente tentado levar o caso ao tribunal. Porque quando a gente reassiste a esse episódio, conhecendo o contexto completo da situação, fica na cara que Gumball não quis incriminar Miracle Star ou simplesmente acusar eles de plágio, até porque todo mundo já sabia disso naquele ponto da história. E a mensagem desse roteiro impecável vem simplesmente do entendimento que copiar Gumball seria um processo bem mais difícil do que só desenhar personagens com as mesmas características. E ao invés de lidar com essa polêmica de forma previsível, a série resolveu tudo da maneira mais Gumball possível, utilizando da metalinguagem de forma impecável. Porque apesar de Miracle Star ter copiado a aparência, os trejeitos, as piadas, as situações, músicas e até as roupas dos Watterson, eles jamais conseguiram copiar a alma que segue fazendo de Gumball uma das mais relevantes e importantes séries da história da televisão. E é exatamente por isso que a família do Tite simplesmente explode, e não só isso, até nos dias de hoje segue sendo uma piada descartável num universo cheio de personagens ricos e bem desenvolvidos. E na real, a parte mais surpreendente dessa história toda ainda é o fato de que a marca Sanyo Foods ainda é gigantesca na China, com informações recentes de 2025 apontando para uma receita próxima dos 5 bilhões de reais em faturamento. O grande porém é que enquanto a marca cresceu, o Tite e Miracle Star foram simplesmente esquecidos, já que a companhia cancelou o programa e o uso do mascote em novembro de 2017, tendo hoje adotado uma completa nova identidade visual e abordagem publicitária. Enquanto Gumball segue sendo uma das animações mais bem-sucedidas da atualidade, com 2 novas temporadas confirmadas e um filme em desenvolvimento, o Tite virou apenas uma lembrança ignorada até pelos seus idealizadores. E de verdade, não dá pra pensar num destino mais humilhante do que esse.